fazendo o tratamento de crianças com um objetivo muito grande que a gente vai discorrer na palestra. Mas antes, eu também quero fazer os meus agradecimentos. Quero agradecer ao senhor presidente do Grupo São Cristóvão, o engenheiro Valdir Pereira Ventura, que com o pioneirismo dele, com a visão, abriu um espaço enorme dentro do São Cristóvão para que a medicina chinesa crescesse. A senhora Paulette Freitas Ventura, diretora do CAIS, Centro de Atenção Integral, local onde nós trabalhamos, que nos acolheu muito bem e nos permite também desenvolver esse nosso trabalho. A senhora Verenice Ventura Prudêncio, diretora de RH aqui do São Cristóvão, que junto com o senhor Valdir dispararam no nosso interesse em começar a desenvolver o trabalho de medicina de acupuntura voltada para a pediatria. Agradecer ao senhor Marcelo Ginaquian, que está aqui conosco, que é o nosso coordenador lá do CAIS. Doutora Cláudia Marília, né? Já falei que estou muito lisonjeado pela sua presença aqui conosco. Falar de pediatria na sua presença, né, vai tornar mais difícil o nosso desafio. Porém, como eu vou falar em termos de medicina chinesa, talvez muita coisa não seja do entendimento, né? E há outros tantos que estiveram fazendo parte dessa nossa jornada de 4 anos aqui no São Cristóvão. Eu vejo e agradeço a presença de alguns que já participaram de eventos anteriores conosco, né? E que com certeza continuarão participando de outros eventos. O tema, acupuntura na pediatria, prevenção para um futuro melhor. Eu queria destacar realmente que isto é importante, mas tem uma outra palavra aqui no meio, que é a prevenção. E a acupuntura, a medicina chinesa, está totalmente voltado para esse campo de trabalhar preventivamente. Mas, infelizmente, não é uma cultura totalmente praticada, exercida. Existe também muito mistério em: é possível fazer acupuntura em crianças? Acho que a criança não vai deixar respeitar, né? A mãe. A não ser que esteja, né? O maior impedimento de nós espetarmos ou inserirmos, né, não é a criança. É a mãe. É a mamãe. É a Mãe que tem papai medo. fala: não, meu filho, não vamos ter agulhamento. Mas a gente vai, né, desmistificar isso, porque o resultado do agulhamento, das espetadas, fantástico. As crianças não perguntam, mas os pacientes um pouco mais avançados na idade nos perguntam: o que vocês colocam na agulhinha? Muito amor, né? Muita técnica, muito conhecimento, mas o nosso maior fornecedor de remédio é o organismo energético de vocês. Aliás, o conceito de medicina chinesa de saúde é extremamente simples. É o equilíbrio das energias yin e yang. Só que existe um antagonismo muito grande em conseguir manter esse equilíbrio. E nós vamos falar também das causas da doença, né? Como manter esse equilíbrio. A medicina chinesa é uma medicina energética, e para nós alterarmos esse padrão de equilíbrio, que eu avalio como utópico, né, é extremamente fácil, por N razões que a gente também vai abordar. Então, quando eu estava sugerindo, escolhendo o tema adequado, eu pensei muito em unir algumas condições para a gente refletir. Por isso que eu digo, não é uma palestra, é mais uma troca de experiências, né? Associar a prática de acupuntura na pediatria e fazer disso um evento de prevenção. Quando chegar, eu não conheço todos aqui, mas na chegada, o Marcelo gentilmente foi me identificando alguns aventais brancos como o meu, né?
e falou que nós temos aqui educação continuada. Temos? Sim. Perfeito. E eu perguntei, por favor, para o Marcelo se existia um tema, alguma coisa assim, que seja saúde continuada. Né? Por que isso? Se eu começo a fazer esse trabalho preventivo no início da vida, eu começo a criar também uma saúde continuada. Não se fala muito em saúde continuada, se fala assim em educação continuada. E eu vejo isso extremamente ligado. À medida em que eu eduque, primeiramente os pais e as próprias crianças, eu crio o conceito de saúde continuada. Eu não vejo uma medicina de futuro sem que haja a prevenção. Em todos os sentidos. Nós não podemos nos enganar que saúde é também um comércio. Alguém discorda? Tá? Então nós temos que ver o lado financeiro, a sua autossustentação. E se eu trabalhar corretivamente, apenas corretivamente, eu só vou estar pagando. A despesa vai ser muito grande. A gente vai falar um pouco disso, né? Eu trago algumas fotos aqui, que não são fotos montadas, perfeito? São fotos de internet, sim, mas dos nossos tratamentos nós não temos as fotos, e aqui dá para ver, né? Crianças muito pequenininhas, cujos pais não se opuseram à inserção de agulha, né? E essas fotos aqui são realmente verdadeiras. Como eu disse, falar de acupuntura nos remete a um retrocesso, a muita perspectiva, né? Tanto que, quando a gente fala de acupuntura, existe uma vaga ideia de quanto tempo ela existe. As origens perdem-se no tempo, porém, algumas evidências arqueológicas nos permitem supor, ninguém pode afirmar, que essa técnica era praticada no continente asiático, mais especificamente na China, por isso MTC, Medicina Tradicional Chinesa, há mais de 5.000 anos. Alguém vivia naquela época? Felizmente não, né? Que bom que esses conceitos vieram lá do continente asiático, passaram por algumas alterações, passaram por outros países asiáticos, tipo Japão, que foi dominado na Segunda Guerra, perdeu a possibilidade de continuar praticando a medicina tradicional, tendo que substituir pela pressão do Ocidente a medicina ocidental lá dentro. Por sorte, os camponeses, então, não abriram mão, os campos, né? Não abriram mão da prática da acupuntura. E isso fez com que ela chegasse mais forte ainda aqui no Ocidente. Então, há alguns autores que falam que ela tem mais de 5.000 anos, que já foram encontrados múmias de mais de 7.000 anos, com um pedacinho de pedra, um pedacinho de bambu, alguma coisa. Então significa que, se isso for verdadeiro, a acupuntura, na verdade, nem começou na China. Começou antes que isso, por volta de 7 ou 8.000 anos. Para registro é importante, mas para a prática da acupuntura não muda tudo aquilo que nós temos que saber efetivamente da medicina chinesa. Rapidamente, né? Acupuntura é tradição e ciência. Tradição e ciência. Cientificamente comprovado. Apesar de que, quando dissecamos um cadáver, nós não encontramos, né, o meridiano ou os meridianos. E o interessante é que quando nós fazemos o espetamento, o agulhamento, está lá, o resultado vem. Então, é científica sim. Porém, a acupuntura é apenas uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. E que quando a gente fala em acupuntura, já dá uma visão ampla. Só que a acupuntura se limita à inserção de agulha. E aí nós temos outras técnicas que nós, inclusive, praticamos. O nosso departamento é de acupuntura, mas nós fazemos o atendimento utilizando medicina tradicional chinesa. Nós usamos
moxa-bustão, usamos ventosa terapia, usamos eletroacupuntura, fitoterapia, auriculoterapia e entre outras técnicas. Eu acho que é dever do profissional ter o domínio de algumas outras técnicas, porque ele potencializa a possibilidade de melhor resultado no paciente. Além de ele conhecer as técnicas, ele tem que ter, obrigatoriamente, o domínio de definição do padrão de desarmonia. Eu não gosto muito da palavra diagnóstico, porque é uma grande confusão com o lado ocidental. Para nós, né, da medicina chinesa, nós falamos muito em fechar padrão, identificar o padrão de desarmonia. E para isso, a gente vê assim os alunos fechando a cara, como sendo difícil, a obrigatoriedade de saber língua e pulso, que é extremamente difícil, não é, professor? Então, sem isso, fica difícil. Nós atendemos muita gente que vem de outras clínicas e a hora que nós explicamos o nosso procedimento de que eu preciso ver a tua língua. O que você quer ver na minha língua? É falta que de educação, é falta de educação. Falta de educação, porque nós temos alguns pacientes aqui, né? A língua é uma extensão do nosso organismo, assim como o pulso. Meu coração tá bom, tá batendo direitinho, quantos batimentos tem? Então a gente explica que não é o mesmo conceito ocidental. Explicamos e pedimos para não escovar a língua, né? Poxa, mas o meu dentista manda, eu fico com um gosto ruim na boca. Quando eu escovo, eu estou jogando fora inúmeras diagnoses que me dificultam o fechamento do diagnóstico ou da identificação do padrão. Então, um pequeno sacrifício de no dia ou da noite anterior para o dia, depois voltando, né, a higiene, vai nos ajudar e muito. Mas eu digo, se esquecer de lavar, não deixe de vir. É importante a sua presença, porque ainda vamos ter o pulso. A medicina chinesa diz que, examinando o exterior, eu estou visualizando o interior do organismo. Quem diria, né? O paciente abre a boca, a gente vê muitas coisas e fala. Teu emocional está alterado. Como assim? Como é que você sabe? Eu não comentei nada com você, né? Ou fala, né? Alguma coisa de problema do aquecedor inferior, intestinos, bexiga, tudo mais, que não foi comentado. E esse é um dos objetivos, de identificar, através da abertura da boca ou do pulso, muitas informações que nos auxiliam. A acupuntura vem do latim, né? Acus, agulha, punctura, inserir. Quando a gente fala em laser, antigamente se falava muito em laser acupuntura, não é o termo correto, porque eu não tenho inserção de agulha. Então é laser terapia ou mesmo laser puntura, ok? Em chinês isso chama-se... Alguém sabe falar chinês? Senão me ajudaria. Ninguém? Tai Shen Tsen. Bonito isso, hein? Tai Shen Tsen, que é inserir agulha. Bandeira do Brasil com acupuntura. Por que isso? Quando chegou a acupuntura aqui no Brasil? Como chegou a acupuntura para chegar nesse momento que nós estamos, né? Tem uma série de informações. Alguns autores também associam a chegada a práticas indígenas e tradicionais, coisas bem antigas. O que faziam eles, né? A escarificação indígena, sangrias dos barbeiros, tudo isso já viu, né, gente? Tem muito a ver com técnicas que nós conseguimos utilizar hoje, e mesmo aplicação de ventosas da medicina do período imperial, e ou marcos específicos de imigração chinesa que ocorreu em 1812. O que aconteceu nessa época, né? Dom João VI autorizou a entrada no Brasil de 2.000 chineses que vinham trabalhar com uma finalidade específica, né, de plantar experimentalmente chá no jardim botânico. Então eles já vieram com uma finalidade, mas não tem como se dissociar da cultura que eles trouxeram para nós. E que bom que aqui estiveram. Mas também não foram só os chineses, nós tivemos os japoneses, um pouco mais recente,
em relação a 1812 e 1908, que foi através da chegada do navio Caçapo Maru, que trouxeram os primeiros imigrantes, e também trouxeram os campos, que trouxeram toda a cultura adquirida lá no Japão. Então, apesar de existirem dados, né, diferentes um pouco disso aí, essa é a história da chegada. Alguns consideram a chegada no Brasil a partir do registro do primeiro curso que foi feito por um professor alemão. É válido, porque a partir disso foi se registrando. Isso aqui, na verdade, foram práticas empíricas adquiridas da vinda dos imigrantes. Mas já existe, desde então, 1812, e começou a fortalecer em 1908. Até hoje, nós pegamos pacientes de descendência oriental, né, que não fazem, mas comentam que viram os pais e avós fazendo prática de ventosa, de moxa. Então é interessante esses registros para nós. Aqui tem um registro também. Essa é a foto do prédio onde nós trabalhamos, o CAIS, Centro de Detenção Integral. Por que eu estou trazendo isso? Essa ideia de desenvolver o trabalho voltado a crianças começou quando o São Cristóvão decidiu fazer esse prédio. E nós fomos chamados, eu e a professora Romana, nós fomos convidados pelo senhor Valdir e pela irmã dele, a senhora Berenice, para verificarmos lá e pedirmos como nós gostaríamos do espaço de acupuntura. E foi feita uma pergunta: a acupuntura trata crianças? A resposta foi, obviamente, sim. E nós recebemos uma outra informação do CEO, ficamos até abismados, que em abril, isso foi abril do ano passado, o nosso plano tinha 28 mil crianças. Quando eu digo crianças, é de 0, né, até adolescência, 18 ou 21 anos. Dá para imaginar um universo de 21 mil potenciais pacientes para nós trabalharmos, desenvolvermos um trabalho preventivo com eles, dentro de casa, e atendendo exatamente uma das propostas do CAIS, que é trabalhar preventivamente. Então, de novo, o agradecimento, né, ao senhor Valdir, à senhora Berenice, que startaram em nós, pelo menos acupunturistas, a ideia de continuar desenvolvendo e trazendo alguma coisa diferente para dentro. E aqui, de novo, eu destaco o tema: acupuntura na pediatria, prevenção para um futuro melhor. Tem um ditado, né, que também nos leva a pensar: devemos esperar ter sede para cavar um poço? Isso pode ser muito tardio. Ou seja, a tradição que nós temos hoje é procurar um médico quando estamos efetivamente doentes. Dificilmente, e aí vai um reconhecimento, apesar de nós não estarmos mais com o nosso consultório, quando nós tínhamos o consultório, os nossos pacientes, sem nenhum exagero, 95% eram mulheres. As mulheres se cuidam muito mais do que nós homens. Parabéns a vocês, mulheres, e não é por acaso que vocês têm uma longevidade maior que nós. O homem, ele se acha meio que onipotente. Eu também me incluo nisso. A gente só vai buscar quando a coisa já aconteceu. Fazer exame de próstata, gente, até hoje, a gente tem muita dificuldade. O SUS, alguns anos atrás, lançou um programa maravilhoso, Saúde do Homem. Caminhou? Então, essa questão, né, de esperar ter sede para cavar um poço, com certeza será tarde demais, tem tudo a ver com o lado preventivo que a gente pode oferecer. E nesse aspecto, a acupuntura, que é um dos ramos da medicina chinesa, tem essência preventiva, tá? Seu pensamento é de prevenir doenças e manter a saúde. Manter como? Através do equilíbrio do Yin e do Yang. Só que, quando a gente fala de prevenção, para nós desenvolvermos alguma coisa, nós precisamos estar motivados. Tudo na vida precisa ter motivação. O que é motivação? É através da motivação que nós iniciamos, desenvolvemos algum projeto.
eu preciso ter alguma motivação maior do que a minha, do que a nossa, do que a saúde dos nossos filhos? O maior legado que nós temos é a nossa saúde. Quando nós nascemos, eu acredito profundamente que nós temos alguns propósitos, e um desses propósitos é sermos felizes. Alguém não deseja ser feliz aqui? Né? Como eu vou ser feliz se eu não tenho saúde? Quando eu começo a pensar, quando eu começo a me motivar a cuidar da minha saúde, eu começo a criar um hábito, perfeito? Que é através do hábito que eu vou continuar. E isso está em falta em algumas coisas. Assim como cultura. Por que eu estou destacando cultura? Nós hoje não temos, infelizmente, a cultura de acupuntura em crianças. Lamentavelmente. Para adultos, até que está ganhando uma proporção. A gente vê nas redes privadas, o próprio SUS está fazendo um trabalho interessante, mas que precisa ainda algumas mudanças. Mas em termos de crianças, para trabalhar preventivamente, a gente não consegue observar isso. Até porque as estatísticas ainda são muito pífias, insignificantes, perto do que o mercado tem de potencial para se trabalhar. E quando a gente fala em criar cultura, cada um de nós, profissionais ou não, mas principalmente os pais, tem uma grande responsabilidade na criação dessa cultura. Perfeito? E aqui eu preciso da ajuda de vocês. Queria que vocês fossem respondendo. Tenho 4 tópicos aqui. Pode me responder o primeiro, por favor? Tá bom. Só entendi a interrogação. Já é alguma coisa. O que isso quer dizer? Quem dos presentes já fez tratamento com acupuntura? Eu continuo fazendo, que é muito bom. Bom. Olha, se tivermos 15 pessoas, é muito. Perto de um público bem maior, eu diria que a participação é muito pequena. Ok? 15 pessoas nesse auditório. A segunda pergunta, já com tradução, perfeito? É melhor, né? Quem tem filhos ou netos em idade até 21 anos? Que tem um pouco mais, né? Irmãos, pode incluir também irmãos nessa idade. Perfeito? Terceira pergunta. Quem, pelo menos, pensou em levá-los para tratamento de acupuntura? Poxa! Meu filho faz acupuntura também, uma vez por mês, eu também. Que ótimo! Isso é muito bom. E É a- muito boa nos animais, meu primo usa animais. Também. Mais perfeita. E agora a pergunta derradeira. Vi que muita gente levantou a mão que ou passou ou pensou. Quem efetivamente já levou seus filhos ou netos para tratar? Pelo menos 1, 2 já está levantando. 3, 4. Sim. Eu não levei, ele que me levou. Ah, lá. Vocês estão entendendo o que eu digo em criar cultura? Nós não temos isso. Nós temos a responsabilidade. Poxa, eu conheço a técnica. Raramente eu vejo, né, mães mais novas chegando no nosso consultório com os filhos. Em conversas que nós temos com os nossos pacientes, nós informamos que a acupuntura também trata de crianças. E é isso que eu digo. Nós todos temos que compartilhar a responsabilidade de trabalhar preventivamente, de criar cultura, de desenvolver a saúde continuada, além da educação continuada, que estão muito interligadas. Então, desde já, agradeço o empenho de vocês
que aí a gente melhora muito o trabalho preventivo. Pois não, doutor? Eu tratei com acupuntura a cólica do meu primeiro filho. Olha lá. Era lactente. Aproveitando, né? Existe no mercado muitos acupunturistas que dizem: não posso trabalhar grávida com acupuntura. A gente sabe que tem que ter cuidado. Devemos evitar estimular em excesso a energia mas não existe nenhum impedimento, muito pelo contrário, entra dentro do conceito de educação continuada. Não e ele fazia para cólica e eu já estava grávida mais para frente do segundo e eu também fazia. Que ótimo, obrigado pelo depoimento. A mulher, a gestante, ela muda totalmente, né? O organismo dela, desenvolvendo lombalgia, náuseas, vômito. E a acupuntura trabalha de forma extremamente eficaz isso. Desde que, sem dúvida, precisa ser um profissional bem formado. Aproveitando também, desculpe, existe ou existia, que vem deixando de existir, um conceito de acupuntura voltado só para tratar dor. Acho que muita gente ouviu isso, né? Vou procurar porque dói, vou procurar porque dói. A ação da acupuntura é muito maior do que isso. A gente vai falar um pouquinho, né? A doença do momento, a doença ampla que nós estamos vivendo, são os transtornos da ansiedade. É difícil uma família que não tenha alguém que não tenha o transtorno da ansiedade. E outros tantos que não sejam dor. Insônia. Terrível para quem não dorme, né? A acupuntura também trabalha. E eu já estou falando de criança. Tem criança com transtorno de ansiedade, tem criança com insônia, tem criança com dor de cabeça, com hiperatividade. A acupuntura trabalha isso de forma extremamente eficaz. Então, por favor, nos ajudem a criar cultura, a desenvolver que a acupuntura trabalha muito bem as nossas crianças. Como nós vimos, né? Usada há mais de 5 mil anos na China, a acupuntura, num primeiro olhar, quando a gente fala para a mamãe que não conhece muito bem a acupuntura, pode parecer não combinar muito com o público infantil à primeira vista. Que bonitinho. Será que é assim que o bebê vê a agulha, gente? Que horror. Mas às vezes a mamãe vê assim: meu filho, meu roxanchudo, Não. desse tamanho ainda? Não. Quem já fez acupuntura aqui? Dói a acupuntura? Agulhamento? Não vamos exagerar. Tem alguns pontinhos até que dói, né? Mas praticamente, quando mexe a agulha. Então, isso é uma impressão equivocada. Graças a Deus, né? Por quê? Infantil. Sim. Não tem nada a ver, mas analogia, um paciente que teve acidente vascular, quanto tempo esperar para tratar dele? Ontem. Saiu, já começa a trabalhar. Bebê nasceu, não precisa nem esperar nascer, já trabalha na barriga da mamãe. Então, antes do nascimento já é possível para auxiliar toda a gestação e condições de prevenir algumas coisas. Aqui mais algumas fotos bonitinhas para a gente ver. E eles ficam bonitinhos. Alguém falou de acupuntura em cães, aqui em animais, né? Se o bichinho fica quietinho, por que os nossos roxonchudos, nossas crianças não ficam quietinhos? Primeiro a gente cede um pouquinho a mamãe. Né? E depois a gente vai trabalhar os bebês. E aqui tem uma técnica interessante na medicina chinesa que chama-se acupuntura constitucional. Quem já viu? A acupuntura constitucional é maravilhosa. Nos permite e é preventivo. Por quê? Quando papai e mamãe estão gerando um novo bebê, eles estão nos passando o que a gente chama de
essência, Jing, e aquilo vem o que é bom, o que não é bem, não é bom. Todos nós temos o que nós chamamos de eixo etiopatogênico, que é o eixo doente. Quando uma agressão qualquer que seja olha para o nosso organismo, ele vai procurar o que dentro do nosso organismo? Aquilo que estiver debilitado, aquilo que estiver doente. E ao fazer a identificação deste eixo etiopatogênico, eu consigo fazer um tratamento preventivo. Nós temos muita ferramenta na mão, porém não utilizamos. Queria destacar aqui também as fases do desenvolvimento humano para saber, dentro da palestra, até onde nós vamos trabalhar. Então eu tenho, desde o nascimento, da concepção ao nascimento, até a terceira idade, passando pela infância, que vai até os 12 anos, mas ainda assim dividido em 3, né? A primeira infância, do nascimento aos 3 anos, a segunda, dos 3 aos 6 anos, e a terceira, que vai dos 6 ao 12. Então, a criança até 12 anos ainda está na infância. É uma idade muito boa, que ainda podemos dizer que temos um relativo controle da ação das crianças. Apesar que vem mudando. Alguém falou alguma coisa? Não? A adolescência vai dos 12 aos 18 ou 21 anos. Na minha opinião, é uma adolescência muito esticada, né? Ainda mais num país que se fala em redução da idade penal. Então, você tem um adolescente com 21 anos. A idade adulta, que vai a partir de então até os 60 a 65 anos, também dividida em jovem e adulto, que vai dos 21 aos 40, e a meia-idade, que vai dos 40 aos 65 anos. E a terceira idade, mudaram o nome, né? Como é que chamava antes? A melhor idade. Aí os pacientes perguntam, melhor idade para quê? Em que? Em que? Né? Em que? Em que? Mas eu digo que a idade é um presente da vida. Se nós tivéssemos a consciência de fazer, como os orientais têm, todo um trabalho de prevenção, com alimentação adequada, atividade física, nós estaríamos chegando na terceira idade numa condição muito melhor. Mas é um conceito que ainda nós ocidentais não conseguimos absorver. Então, essas são as fases do desenvolvimento humano. Do mesmo jeito que, dentro do conceito da medicina tradicional chinesa, nós temos os ciclos da vida. E eu sei que tem uma pessoa, pelo menos, que veio assistir esse nosso bate-papo só por causa dos ciclos. Eu não vou citar quem é, mas veio só para discutir isso, né? Ou pelo menos para ouvir falar isso. A medicina chinesa estabeleceu esses ciclos diferenciando um ciclo para a mulher e um ciclo para o homem. A mulher vai ter 7 ciclos de 7 em 7 anos. E o homem, também 6 ciclos de 8 em 8 anos. E aqui a gente começa a entender algumas coisas, né? Por que a mulher procura se relacionar com o homem um pouco mais de idade? Porque enquanto ela tem 14 anos, o menino de 14 anos está jogando bolinha, né? Está fazendo alguma imaturidade. Por isso a medicina chinesa sabiamente fez essa diferenciação e pelo próprio desenvolvimento do organismo. Então eu tenho do nascimento aos 7 anos, dos 7 ou dos 8 anos até 14 ou 16, que aqui na verdade é o primeiro ciclo, dos 14 aos 16 é o segundo ciclo, 21, 28, 35, 42 e 49. Puxa vida, mas termina a vida aos 49 anos? E aqui eu também vou explicar. Eu destaquei o ciclo feminino, porque mais uma vez eu tinha certeza que a maioria da palestra seria feminina, né? Mas também tem o lado masculino. Quando nós chegamos aqui, aos 49 anos, e a filosofia chinesa é maravilhosa, é quando nós iniciamos a menopausa. Perfeito? O que tem de tão bom na menopausa? Nada.
Como é que é? Nada. Tem algo maravilhoso na menopausa. Além dos calores, a síndrome do climatério, né? O que tem de bom? E Não sei. a medicina chinesa, ela diz o seguinte: a menopausa vem para interromper a perda da essência, perda do yin. Por quê? A partir dessa idade, a mulher está ali entrando no inverno da vida, que é a parte mais difícil. E ao deixar de menstruar, a mulher deixa de queimar a essência todo mês. Essa essência eu chamo de combustível da vida. Quando a gente nasce, a gente tem um estoque de combustível, de essência yin. E a nossa máquina energética vai queimando. E queima de muitas formas. A mulher queima todo mês. Queima todo parto que tem. Queima quando pratica atividade sexual desregrada. Queima quando pratica atividade física desregrada. Por que os atletas de alta performance têm uma grande dificuldade, depois de parar, de engravidar? Tem que falar. Exatamente por isso. A essência do rim está debilitada. Dificilmente vai conseguir engravidar por causa disso. Eu quero destacar, aproveitando, né, a questão da pediatria, o que acontece no ciclo do nascimento até os 7 anos. Por isso que a gente deve começar a trabalhar desde então, né? Nós chamamos, ou a medicina tradicional chama, que essa é a chamada fase de romper do yang. Porque enquanto o bebê está lá dentro, no útero da mamãe, né, recebendo tudo, ele está numa tranquilidade. Se correr tudo bem, ele não precisa fazer grandes esforços para se alimentar, mas ele está numa condição totalmente yin. Quando ele nasce, ele deixa desse ambiente yin, e por isso que nós chamamos de romper do yang. E a partir de então, a criança inicia um processo progressivo de adaptação. Ele tem que começar a se manifestar, a lutar para viver. Por isso o romper do yang, né? É o primeiro período de instabilidade. Exatamente porque o organismo está ativamente completando sua estrutura interna básica. Ele não está 100% formado. Ele está em formação e em desenvolvimento. Os órgãos ainda não atingiram a formação plena, por exemplo, como é o caso do sistema nervoso, dos órgãos de digestão, sistema imunológico, do sistema ósseo e outros tantos. E é exatamente nesse ciclo que nós temos a oportunidade de trabalhar a energia do rim para fortalecer todo o organismo e trabalhar preventivamente o surgimento de patologias futuras. Quando ele chega aos 7, 8 anos, já está num amadurecimento maior da energia dos rins, e nós dizemos que tem a consolidação da essência, aquilo que nós herdamos, né? O equilíbrio da energia dos rins, e a gente percebe claramente que a partir dos 7 anos, toda aquela instabilidade que a criança até então vinha tendo, ele começa em uma condição mais estável, porque ele já está desenvolvendo a energia dos rins. A partir disso, ele entra dos 7 aos 14 anos. Essa energia derivada dos rins atingiu o chamado nível de estruturação. A criança passou para um nível de estabilidade energética, completou o desenvolvimento básico e a fixação de suas raízes, que encontra correspondência onde? Na maturação que até então não existia, maturação do sistema nervoso e da sua personalidade. Então, essas duas etapas dos 7 aos 14 anos é extremamente importante para a gente começar a desenvolver pessoas de melhor qualidade de vida futura, de melhor saúde. Essa exuberância dos rins se manifesta pela troca dos dentes. Quando a gente tem a troca, e pode observar, as crianças começam a ter uma vitalidade nos cabelos. O organismo está ativamente completando sua estruturação interna básica. E aí tem uma outra importância também, né? Nós estamos mencionando o fígado. O fígado tem um papel importante na medicina chinesa,
que é promover a circulação de todo Qi, toda energia, armazenar o Shui, que é o sangue, e, através disso, nessa etapa, tem o surgimento da menarca, a primeira menstruação feminina, que é uma outra forma que a medicina atua, que a gente sabe o quanto as crianças acabam sofrendo por isso. Então, é mais uma etapa, mais uma forma de trabalhar o ciclo menstrual das crianças nessa etapa. E lógico, né? Posteriormente, continuar desenvolvendo todo um trabalho. Lembra daquele dado que eu falei do São Cristóvão, quando nós fomos visitar o prédio que estava? Já alterou. Isso é informação dessa semana. Nós temos hoje, por faixa etária, de 0 a 10 anos, ainda na infância, né? Nós temos no nosso plano de saúde 22.135. É bastante gente. E de 11 a 20 anos, praticamente 15 mil. Doutora Cláudia, quantos que a senhora trouxe para a vida desses aí? Bastante, né? Com certeza. Então nós temos hoje 37 mil conveniados na faixa de 0, de recém-nascido, até 20 anos. Imagina isso quando a gente começa a falar em cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. Temos um potencial de melhorar a qualidade de vida. E efetivamente, a acupuntura, ela não tem um custo tão elevado quanto um tratamento ocidental medicamentoso. É caro hoje. Não estou dizendo que a acupuntura vai resolver tudo. Até porque a acupuntura é tida como medicina integrativa. Antigamente era complementar, hoje é integrativa, né? Faz parte da PICS, do sistema de saúde. Então, unindo a sabedoria da medicina chinesa com toda a sabedoria e evolução da medicina ocidental, nós temos um canhão para tratar a saúde do nosso povo, desde que nós levemos adiante esse projeto. A acupuntura e pediatria se encontram para cuidar do recém-nascido e garantir a boa saúde até a adolescência, ou seja, até os 18, 21 anos. Então isso é um trabalho que nós conseguimos falar. Eu falei no começo também, né? A puericultura é que é o acompanhamento da criança, especialmente nos 2 primeiros anos de vida, o único momento que realmente visitamos o médico sem estarmos doentes. Espero que isso esteja mudando, que o meu texto esteja desatualizado, esteja errado, mas infelizmente ainda não é, né? Levamos os pequenos para assegurar que a alimentação esteja correta, balanceada, vermos se o crescimento dele está dentro do gráfico, não é isso, doutor? Que o peso dele está ali dentro, se está tudo certinho. Passou isso, né? A base é manter a saúde, o não adoecer, que para nós é manter o equilíbrio da energia em yang. Infelizmente, perdemos esse modelo ao longo do tempo. E até então nós passamos a procurar o médico quando e tão somente sentimos algo, ou quando estamos adoecendo, quando o nosso equilíbrio de energia está quebrado. Por isso que o que se ouvia há uns anos atrás, que algumas patologias só ocorriam a partir de uma certa idade, isso já não existe mais, infelizmente. E é extremamente preocupante saber que crianças, né, de forma precoce, podem estar hipertensos. E a hipertensão, né, é um inimigo oculto. Só fica sabendo quando já está instalado, se manifestando. Obesidade, problema sério. Estresse, enfim, né? Tudo isso tem muito a ver com o estilo de vida moderna, correria, tem escola, depois da escola vai fazer natação, N atividades. Não tem como não gerar esse estresse nos pais e na própria criança. Aqui fala, né? Falta de brincar. Puxa vida, meus cabelos brancos aqui não negam, né? Eu tive uma infância maravilhosa, eu vivi no interior, onde eu ia roubar fruta, que não me ouça, da horta de um hospital. Ia jogar bola embaixo de chuva. Hoje as crianças não podem sair da rua para fora. É só computador hoje. É só computador.
Sistema imunológico das nossas crianças hoje, para ver galinha, eu tinha galinha em casa, no fundo, eu tenho que ir no zoológico hoje, gente. É um absurdo isso, mas infelizmente é a realidade, né? Brincar. Eu estava em Lins, fui fazer uma palestra em Lins, e depois fomos jantar. Estava numa mesa, restaurante cheio, tinha 2 mesas da mesma família. A mesa dos adultos e a mesa das crianças. E nenhuma delas, adultos se conversavam e crianças se conversavam. Faziam o quê? Celular. É só. Tem gente que dentro de casa, para falar, né? Manda mensagem via celular. Gente. O relacionamento social está perdido. E é tão gostoso uma prosinha, um cafezinho, um bolo de fubá. Não vou falar em comida que está perto do almoço já, né? Então. Um olho no olho, né? Um olho no olho. Hoje É não isso. tem mais. Hoje não tem mais. E aí vem uma pergunta que normalmente o paciente, a mãe qualquer um faz. A acupuntura funciona? E se funciona, por que funciona? Como funciona? Nós temos 2 maneiras de entender isso. A primeira é aquela mais conservadora, que é a nossa, do lado ocidental, que vem toda uma explicação técnica, científica, que diz o seguinte: quando a agulha é espetada, posso usar seu termo, né? Obrigado, hein? Quando a agulha entra na pele, ocorre um estímulo sensorial que começa a percorrer, viajar pelo sistema nervoso até o cérebro. E aí, esclarecimento. A agulha não é um remédio, mas é uma maneira de incentivar o corpo a fabricar o próprio remédio. Outra coisa estranha, que o paciente chega, por exemplo, com lombalgia ou com uma dor de cabeça, e eu agulho a perna dele. Eu estou com dor de cabeça, não dor na perna. E aí tem todo o histórico de meridianos, né? E tudo isso faz com que haja liberação de neurotransmissores e dosando na resposta de dor. A segunda possibilidade, né, explicação vem dos orientais, que criaram o método. O Qi é a energia vital que circula pelo corpo humano pelos canais chamados meridianos. Nós temos 12 meridianos principais, cada um correspondente a um órgão e uma víscera. E existe uma teoria maravilhosa dos 5 elementos, agrupando, fazendo, né, a junção dentro de cada elemento, o seu órgão e a sua víscera. Por exemplo, uma dor no ombro pode significar algum problema do meridiano do pulmão. Aí, obrigatoriamente, eu preciso saber o trajeto do meridiano. Lembrando que o meridiano ele tem o trajeto externo, onde eu faço a inserção dos pontos, e tem o trajeto interno, onde eu não vejo e não tenho pontos. É importante a gente destacar isso, né? Na visão da medicina chinesa, qual é a origem das doenças? Eu tenho constituição, fatores patogênicos externos, internos e nem internos e nem externos. Constituição é aquilo que nós falamos. Eu tenho a essência Jing pré-celestial, essência pré que eu herdo dos meus pais. Os fatores patogênicos externos, a gente está sujeito isso a todo dia, inclusive aqui dentro. Que são vento, frio, calor, umidade, secura, calor de verão. Crianças estão sujeitas a adoecerem muito rapidamente pela ação desses agentes patogênicos. E tem os patogênicos internos, que infelizmente esse eu não tenho. Temos psicólogos aqui? Não temos, né? Eu tenho controle das minhas emoções? E isso quebra aquele equilíbrio da energia yin e yang. E o que não é nem interno nem externo é meu estilo de vida. Vivo só na balada, né? Ou durmo muito tarde. Dormir tarde o fígado não pode recolher e recuperar no dia. Normalmente quem trabalha de madrugada, enfermeiros, fisioterapeutas, acaba tendo dor muscular. Confirma? Então, essas são, rapidamente, as origens da doença na visão da medicina chinesa. E aquilo que eu falei, né? Aqui é o elemento fogo, onde tem coração, intestino delgado, pericárdio e o triplo aquecedor. O amarelinho, que é o elemento terra, eu tenho baço e estômago. No elemento metal, eu tenho pulmão e intestino grosso. O pulmão pode ajudar
movimento peristáltico. Né? O paciente, às vezes, tem uma certa constipação, ponto P7 do pulmão, por exemplo, ele auxilia o movimento peristáltico. Tem água, rim e bexiga e madeira, sendo que cada um desses elementos, ele tem o que a gente chama de causas internas da doença. Então eu tenho uma responsabilidade direta, uma ligação direta. Por exemplo, no elemento fogo, eu tenho principalmente a alegria ou a ansiedade. E tudo também eu tenho a emoção yin ou a emoção yang. A emoção yang do coração é um transtorno que nos incomoda, ansiedade. E a emoção yin é a alegria, por incrível que pareça, a alegria é a emoção yin do coração. Tenho também no baço a preocupação. Estudar muito, pensar muito, afeta o baço. Não significa que não devemos estudar, né? Para não afetar o baço. Quando eu estou triste, eu afeto pulmão e intestino grosso. Quando eu estou com medo, é rim. Tanto é que a gente já ouviu, em situação de extremo estresse, um assalto, arma na cabeça, o que vai acontecer? Ou urino ou defeco, eu faço os dois juntos. Por quê? É o rim que controla os esfíncteres inferiores. E o medo depaupera a energia do rim. Por isso que abre. E finalmente, a raiva, que é de madeira. Por isso que a gente briga, né? Eu estou verde de raiva. O Hulk, que cor ele fica? Fica verde. Então, tudo isso são as causas internas da doença que acabam afetando nossas crianças. O sistema imunológico da criança ainda não está adequadamente preparado. A gente chama isso de energia de defesa ou WEI-T. Não é a energia mineira, o Haiti. É a energia WEI-T. Perfeito? O que faz com que a criança esteja muito mais aberto a ser agredido pelas viroses, né? A acupuntura pediátrica preventiva tem como objetivo diminuir a incidência das doenças e afecções frequentes na criança. De que forma? Fortalecendo o sistema imunológico e mantendo o equilíbrio energético. Simples assim. Algumas agulhinhas nos pontos certos, nos meridianos certos, ajudam a fortalecer e preparar o organismo para defender a agressão dos agentes patogênicos, principalmente os exteriores. As emoções nós não temos controle, mas um organismo melhor preparado, ele vai conseguir evitar muita coisa, né? Além da acupuntura pediátrica prevenir essas doenças, é utilizado no tratamento de diversas enfermidades físicas e psíquicas. Isso está crescendo mais. Hoje nós temos crianças nos procurando para trabalhar mais isso do que dor. Efetivamente, tá? Mas também trabalha bronquite, asma, rinite, cólica. Qual é o bebezinho, né? Naqueles primeiros meses que não tem cólica, que não chora. Por quê? O sistema digestivo dele ainda não está plenamente formado. Distúrbios de sono. Papai e mamãe não aguenta mais e eu estou a 1000, né? A criança está a 1000. Por quê? Ela é extremamente yang. A gente vai falar em seguida que a criança tem uma deficiência de yin. Existe uma diferença entre crianças e adultos. Ou eu posso visualizar o meu paciente infantil da mesma forma que eu visualizo um adulto? De forma nenhuma. Acabamos de falar que o organismo dele está em formação, está sendo preparado. Porém, ao me comparar com uma criança, a minha essência, o meu estoque de combustível está lá embaixo, enquanto que o da criança está a pleno vapor. Existem estatísticas, estudos que mostram casais que têm ou tinham 14, 15, nós temos uma aluna em Mogi que os avós tiveram 21 filhos. Então a estatística mostra que aqueles que vão ficando lá embaixo têm uma durabilidade de vida menor. Por quê?
a essência, a qualidade de essência transmitida para a rapa de tacho, né, é a pior. E normalmente eu estou gerando esses filhos naqueles ciclos de 35, 42. Aliás, esse é um fator importante, né? A mulher, por N razões, de estudar, trabalhar, crescer, fazer parte da renda familiar, ou até ser a principal renda familiar ou única, ela transferiu a idade ideal para engravidar para mais tarde. Na visão chinesa, isso não é tão bom, em função exatamente da essência e por outras razões ocidentais também. Então, algumas diferenças básicas, tá? O baço da criança é frequentemente insuficiente, o rim das crianças também é insuficiente, os órgãos são frágeis e suaves, o ti, a energia, acaba se desviando do caminho, órgãos e vísceras são claros e vivos e rapidamente recuperam a saúde. Do mesmo jeito que são rapidamente afetados, ele tem um poder de recuperação relativamente rápido. O fígado frequentemente adoece. E tratar a mãe para tratar a criança. Rapidamente, o baço da criança é insuficiente. O médico chinês diz o seguinte: todas sofrem de indigestão, né? O sistema digestivo dos bebês está em atividade perto da capacidade máxima. Ele não está totalmente formado. Ele está se adaptando a novos alimentos que chegam. Então, temos que trabalhar o baço. O rim das crianças é frequentemente insuficiente. As crianças são bastante yang em relação aos adultos. Gente, quem é que tem pique depois de trabalhar o dia inteiro, estudar, chegar em casa e brincar? Eu vejo um casal postando sempre, né, que chega num plantão, leva a criança para isso, né, doutora? Para fazer não sei o quê. Então tem que arrumar energia para isso tudo, né? Pelo fato do rim da criança ser insuficiente, é normal, é fácil as crianças contraírem doenças do calor, as doenças febris, órgãos frágeis, né? Pelo fato das crianças serem delicadas, aqueles fatores externos, né? Frio, vento, umidade, secura, acaba afetando também. A doença do tórax pode ser pneumonia. Um vento frio vai atacar. O primeiro órgão exterior do nosso organismo é o pulmão. A visão da medicina chinesa. E ele responde pela pele, que é o maior órgão que nós temos aqui dentro. Quando isso está debilitado, o agente patogênico ataca o nosso exterior, debilita o nosso sistema imunológico e muda a característica de doença exterior para doença interior. E aí vai criando, desenvolvendo algumas dificuldades maiores para tratamento. A diarreia também pode ganhar uma proporção e debilitar a criança. Embora a doença nas crianças se torne séria rapidamente, podem responder a todas as formas de tratamento. É importante destacar que as crianças são afetadas pelas emoções, aquela que nós falamos. E a criança é amplamente influenciada pelas emoções daqueles que as rodeiam. Papai e mamãe brigando na frente das crianças vão afetar o ti, o emocional da criança. A criança abaixo dos 7 anos tem pouca consciência das suas emoções. Mas a partir disso, temos uma responsabilidade direta em não transferir a eles as nossas emoções alteradas. O fígado frequentemente adoece. Uma doença tradicional de fígado são as convulsões. A emoção do fígado é a raiva, a estação do fígado é primavera. O que eu tenho na primavera? Vento. E a filosofia chinesa é fantástica. Tudo que acontece na natureza acontece dentro do meu organismo. Como é que eu descubro a presença do vento exógeno agredindo? Pela língua. A hora que eu vejo língua desviada ou trêmula, como é que eu vejo calor dentro do meu organismo? Como é que eu vejo a língua? Como é que fica o solo quando não chove? Seco e rachado. Como é que fica a língua de quem não toma água? Seco e rachado. Essa burra amarela. Tudo isso
Por isso que é importante nós vermos a língua. Mostra a língua sim. Tá? Nas crianças, esse é outro problema, né? As convulsões são manifestações da agitação do vento do fígado. Sabe aquela tradicional encontro familiar de domingo para fazer aquele almoço agradável? Famílias e famílias. Isso é problemático, porque alterou as emoções, subiu a discussão, então afeta fígado. Fígado é avô de quem, turma? De baço e estômago. Muitos não estão entendendo, mas é o relacionamento dos 5 elementos. Então, se eu afeto o avô, eu vou prejudicar de alguma forma o neto. O neto de fígado é baço e estômago. Por isso, essas situações. Que importante, né? Tratar a mãe para tratar da criança. Sempre. E uma segurança nossa, né? Até porque mamãe não vai deixar. Vou entrar junto com o meu filho. Isso é importante para nós. Para que a mamãe tenha confiança, tenha segurança no tratamento que está sendo feito com ela. E nós aproveitamos isso para tratar dela. Eu trabalho com uma outra técnica, que são os florais de Bach. Extremamente eficiente, né? Eu trabalho o aspecto emocional do momento para ajudar com a acupuntura. Trabalha a mãe junto, trabalha a mãe junto. Se precisar, trabalha toda a família junto também, né? E também algumas das principais desarmonias que a acupuntura trabalha na pediatria. Ansiedade. Esse é o top do momento. Criança ansiosa. E por sua vez, deixa papai e mamãe também tendo ansiedade, né? Hiperatividade. Aquilo que nós falamos agora. Reforço da imunidade. Fortalecimento do nosso sistema de defesa. Diarreia. Acabamos de falar. Convulsões. Doenças febris. Criança que não tem apetite. Ou quem come demais pela ansiedade. Tem um pontinho maravilhoso para nós trabalharmos excesso de alimentação. É o VG26, aliás, VG26 transfixado com o VC24. Fecha a boca. Fecha a boca. Põe a agulha, transfixa, né? Só para o canudinho. Então ajuda bastante. Não, brincadeira. Para nós trabalharmos a compulsividade alimentar, a gente pode trabalhar, temos que trabalhar aqui a ansiedade. Problemas respiratórios. Qual é o bebê que não tem problemas respiratórios? Principalmente na mudança das ações. Inclusive, numa das fotos, tem sementinha de mostarda no IG20, né? Do lado do narizinho aqui também. E tem um exercício tão simples que a gente pode fazer. Aqueles jogadores não colocam. Aqui tem 2 pontos, né? Que é o Bitong. Boa, Bitong. A simples manipulação dele, apertando, facilita muito a respiração. Perfeito? Indigestão e a enurese noturna. Para a criança que não faz. Tem até adulto que faz. Por que a criança não faz? Ok? Que nem eu falei, mais do que uma aula, não daria para dar uma aula desse assunto, não daria para dar uma palestra desse assunto, é uma troca de informações e o tempo nos limita também para falar sobre isso. Eu amo medicina chinesa, amo pediatria, aliás, de tudo eu amo. E eu destaco que em medicina chinesa, ao contrário da medicina ocidental, nós não devemos ter especialidades. Por quê? Eu trabalho com identificação do padrão de desarmonia. Então, vem o que vier. O profissional tem que fazer a identificação. Trabalhar, por exemplo, a hiperatividade do yang e do fígado. Trabalhar fogo do coração. E por aí vai. Então, é bem antagônico todo o conceito de medicina chinesa. O que não é antagônico
é a possibilidade, é a possibilidade de nós usarmos o potencial que as duas medicinas têm em benefício dos nossos pacientes. E tudo isso começa da chegada do paciente, onde nós já começamos a observá-lo dentro do conceito de 8 princípios. O paciente que fica sentadinho, que nem a doutora, perninha inquieta, né? Achando, por que será que está assim, né? Caneta batendo na minha frente, e a gente só olhando, né? O paciente entra, você já começa a olhar, citá-la, a fisiognomia do paciente. Se eu entro no consultório de um acupunturista, ele vai ver meu cabelo branco, vai perguntar desde quando tenho cabelo branco, as minhas olheiras, eu tenho tradicionalmente uma deficiência de tidurim, herdado do meu pai, calvície, problema renal. Não abri a boca para o meu acupunturista. Nós, acupunturistas, temos que observar os detalhes. Unhas quebradiças, maravilha. Eu sei que é o fígado. Olha aí, gente. Tem informações. O paciente abriu a boca, ele está escancarando o livro da vida para nós. Olha que perigo, olha a responsabilidade nossa do que fazer com essas informações. Mas vejam a maravilha que nós temos em benefício. Ok? Queria agradecer a presença de todos vocês. Não, peraí, tem um detalhe aqui. Rapidinho. Quais as técnicas que nós aplicamos? Acupuntura, que é a própria agulha. Tá? Laser puntura, trabalhamos. Aurículo, que é o microsistema. Magnetoterapia, que é fantástico, não dói, não machuca, resultado muito bom. Sementes de mostarda e trabalhando com uma sucção bem controlada, a ventosa terapia. Pergunta-se, a agulha é a mesma? Normalmente, eu trabalho para até o primeiro ciclo de 0 a 7 com agulhas menores. Não preciso trabalhar com aquela de 0,25 por 30. Agulha Ting. Agulha Ting, que é 0,18, né, por 7 milímetros. Eu não tenho tanta área para fazer a inserção. Aí tem que a criança passe 7, 8 anos, eu já consigo trabalhar com agulhas maiores, 0,25 por 30, sem nenhum problema. E vai depender da região anatômica que eu vou trabalhar. Quanto tempo dura uma sessão de acupuntura? Para um adulto ou para uma criança? É a mesma? Não. Primeiro, eu tenho que definir a minha conduta terapêutica. Se eu vou sedar ou se eu vou tonificar. Para sedar eu deixo um tempo maior, e para o adulto, normalmente é 20, 25, até 30 minutos. Para a criança, qualquer que seja a técnica, eu não ultrapasso 10, 12, exagerando 15 minutos. É muito rápido. E aí vai testar a nossa habilidade de avaliar o paciente, colocar, inserir, porque às vezes a criança vai ficar inquieta. Então não dá para deixar muito tempo. Então, esses são alguns cuidados que nós podemos fazer. Perfeito? Teve semente de mostarda? Semente de mostarda? Eu sei o que tá. Sim. Vai aqui na... Normalmente nós usamos para trabalhar aurículo, o microsistema. Bota assim. Bota a sementinha, coloca a sementinha, assim como nós temos uma agulha semi-permanente que pode colocar. Tá? A agulha é um pouco mais sensível, mais dolorido para bebê. Particularmente, eu não gosto da agulha, da semente de mostarda, nem para fazer a sistêmica, mas para criança a gente trabalha. Por que você não trabalha? Porque eu tenho uma opção, uma alternativa melhor, que é o laser. Tá? Cientificamente comprovado que substitui a agulha com a mesma eficácia. E eu não tenho esse estudo tão profundo da semente para trabalhar sistêmica. É que a mostarda ela tem alguns elementos que podem ativar as energias. Sim, sim. E mesmo que, quando eu começo a fazer a manipulação na orelha, eu, sem ter nada, eu já começo a estimular. Aqui do lado, rapidinho, né?
O pavilhão auricular é um feto de cabeça para baixo. Os especialistas em aurículo me socorram se eu coloco uma bobagem, né? É um feto de cabeça para baixo. Toda essa parte aqui, ó, reflete o quê? Cervical, dorsal e a lombo sacral. Quando a gente começa a massagear, O lóbulo. Ela dói mais que a agulha para mim. eu vou estar trabalhando local de dor. Eu só destaco o seguinte, tem alguns microsistemas no corpo. Eu tenho da orelha, eu tenho crânio, tenho o coriosogitim, que é na mão, muito dolorido. Todo e qualquer microsistema trabalha sintomatologia. Vou repetir, trabalha sintomatologia. Quer dizer que vou ter recidiva, vai voltar. A sistêmica é a única técnica da medicina chinesa que nos permite trabalhar Causas. a origem, a raiz, a causa do problema. Só que precisa estudar muito. Mas é muito legal. Quando você faz o diagnóstico com assertividade e promove, não tem nada melhor do que o paciente voltar na sessão seguinte e falar: passei bem a semana. Nós colocamos lá no nosso consultório um sino. Quando tem as empresas aí que vendem, né, toca o sino quando realiza um grande negócio, quando o paciente fala: passei sem dor. Blém, 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 blém. Tocamos o sino. Essa é a maior facilidade, a felicidade. Tem nada melhor do que o retorno do paciente dizendo que passou bem. Ok? Para encerrar, quando eu falo em criar cultura, mudar tudo, Jimi Hendrix diz o seguinte: para mudar o mundo, você precisa antes mudar a sua cabeça. Então, esse é um convite de reflexão que eu faço para todos nós. Todos nós estamos envolvidos e todos nós somos interessados em melhorar a nossa saúde, a saúde da nossa família. E nós que trabalhamos na saúde diretamente, além de interesse, nós temos responsabilidade. De novo, agradecer a presença